Olá, alunos, aqui é o professor Nilson. Hoje nós vamos ver a parte que fala sobre reta e circunferência, continuando as nossas aulas aí de geometria analítica. Bom, a reta aqui ela vai ser representada por essa expressão aqui, que seria a equação geral da reta, só que os coeficientes só estão com letras maiúsculas, A, B e C, que é para diferenciar do A e B minúsculo aqui, que são as coordenadas do centro da circunferência. Então, você tem uma equação de uma reta, que é dada por ax mais b mais c, e a equação de uma circunferência, que é x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. E o que a gente quer é achar a intersecção da reta com a circunferência, ou seja, o que a gente quer é os pontos onde a reta intercepta a circunferência ou corta a circunferência. Bom, aí ele diz que é imediato que se P pertence a R e pertence à circunferência, ele tem que satisfazer esse sistema aqui, ó. É o sistema da equação da reta com a equação da circunferência. Então, o que a gente tem que fazer é resolver esse sistema, e ele diz aqui facilmente por substituição. O que seria por substituição? É substituir numa equação o valor de uma variável. Ó, vamos aos exemplos que fica melhor para entender. Ó, obter a intersecção de S, que é a reta y igual a x, equação da reta, com lambda x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, equação da circunferência. Bom, como eu sei que y é igual a x, ó, então nessa daqui eu posso trocar o y por x, como ele é igual, ó, foi o que ele fez, trocou esse y por x. Então, ela que era x ao quadrado mais y ao quadrado, no lugar do y ficou x, então, ficou x ao quadrado mais x ao quadrado, igual a 2. Que x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado, igual a 2. E aí, ó, esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo, fica x ao quadrado igual a 2 dividido por 2, que é 1. Então, você teria uma equação do segundo grau, que é x ao quadrado igual a 1, e que se resolve assim, você passa a raiz quadrada aqui, fica x, e aqui seria mais ou menos a raiz quadrada de 1, que no caso é igual a mais ou menos 1, que é os resultados. Então, quando o x for 1, aí você substitui aqui, ó, o y dá 1, já que y é igual a x. Quando o x for menos 1, o y também vai dar menos 1, porque a gente tem daqui que y é igual a x. Então, a solução seria os pontos P11, x1, y1, e o ponto Q, menos 1, x menos 1 e y menos 1. Então, esses dois pontos seriam a solução do sistema. Segundo exemplo, obter a intersecção da reta T, y igual a x menos 2, com a circunferência lambda, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Observe que é a mesma circunferência, só que mudou a reta. Quando você substituir, ó, o que você tem? Você tem que o y é x menos 2. Então, substituindo, vai ficar x ao quadrado, que é o primeiro, no lugar desse y é x menos 2 ao quadrado. Certo? Aí, deixa eu desenvolver aqui para vocês entenderem melhor. X menos 2 ao quadrado é x menos 2 vezes x menos 2. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então, ficou x ao quadrado menos 4x mais 4, né? Lembrem dos produtos notáveis. Então, esse x ao quadrado aqui, ó, mais esse outro aqui, ó, esse x ao quadrado aqui, mais esse x ao quadrado, dá 2x ao quadrado. Aí, menos 4x, que é aqui, ó, menos 4x. Não é isso? E aí, você tem mais 4.
Só que mais 4, quando esse 2 vier para cá, ó, ele vem menos 2, fica 4 menos 2, que dá esse 2 aqui. Então, o que você teria era que resolver uma equação do segundo grau. Depois a gente vê como é que se resolve isso, em sala de aula mesmo. Que vai ter como resposta x igual a 1, e sendo a única resposta. E isso implica que o y é menos 1. Por que que o y é menos 1? É muito simples, ó. Se o x for 1, ó, você substitui aqui, ó. Então o y ficaria igual, se o x é 1, ó, no lugar do x bota 1, menos 2. E 1 menos 2 é menos 1. Então x1, o y vai dar menos 1. Então você teria o ponto P1 menos 1, que é a solução da equação. Então apenas um ponto, certo? E tem aqui um terceiro exemplo, que é obter a intersecção de y igual a x menos 3 com a circunferência. Então, do mesmo jeito, você vai substituir o y por x menos 3. Ó, bem aqui, vai ficar x ao quadrado, mais, no lugar do y, x menos 3 ao quadrado igual a 2. E aí, desenvolvendo novamente, você vai chegar nessa equação aqui, 2x ao quadrado menos 6x mais 7. Só que essa equação, você na hora de responder ela, você vai ver que ela não tem solução real, ou seja, não existe um x real que satisfaça isso. É aquele caso lá na equação de segundo grau, ó, do delta ser negativo. Delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sendo a, b e c esses coeficientes. Ó. Delta seria o b, é menos 6 ao quadrado, dá 36. Aí, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 7. E aí você teria 36, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 7, não é isso? Dá 56. Então, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 7, 56. 36 menos 56 é menos 20, negativo. Quando o delta dá negativo, não vai ter raízes reais. Então, por isso que ele está dizendo, ó, não existe x pertencente aos reais. Nesse caso, como não tem raízes reais, a intersecção é vazia. E aí a gente tem aqui, ó, uma situação, a interpretação gráfica do que é cada um daqueles resultados. Quando você tem duas respostas diferentes, é como se a reta, ó, cortasse a circunferência em dois pontos. Está aqui o ponto que é a solução, ó, no exemplo 1. Certo? Quando toca só no local da circunferência, quando tem só uma solução, tiver só uma solução, toque em apenas um local da circunferência. E quando não tem solução é porque a reta não toca a circunferência. No caso, ó, ela é externa à circunferência. A gente diz que S, que é a reta, e lambda são secantes. Quando tem duas soluções, corta em dois pontos. A T e lambda são tangentes, por quê? Porque a reta T toca só num ponto da circunferência, é tangente à circunferência. E a gente diz que a reta E e a circunferência lambda são exteriores, ou seja, estão uma fora da outra, ó, quando não tem solução ou quando elas não se tocam, certo? Bom, outra coisa que a gente ainda pode complementar é isso aqui. Essa é uma fórmula que diz qual é a relação entre a reta e a circunferência. Então, as retas são secantes quando cortam em dois pontos, não é isso? Observa que a distância do centro até a reta é menor que o raio. O raio é essa distância daqui para cá. Ó. Então, quando ela é secante, essa distância vai ficar menor que o raio. Então, está aqui. Ó. Isso aqui é uma fórmula só para vocês conferirem. Se forem secantes, essa aqui, ó, que é esse A, B e C, são os coeficientes da reta, maiúsculo, A, B e C maiúsculo, coeficientes da reta. E A e B minúsculo são as coordenadas do centro da circunferência. Então, é só jogar nessa fórmula. Se for menor que o raio, ó, menor que o raio, elas são secantes.
No segundo caso, observa que é a mesma fórmula, certo? A mesma fórmula. Se for igual ao raio, ó, aí nesse caso a tangente, a distância do centro até a reta é exatamente igual ao raio da circunferência. Aí elas são tangentes. E é claro que quando a reta não toca a circunferência, a distância do centro até a reta vai ser maior que o raio. Daqui para cá é o raio, aqui no caso é maior. Então, ó, quando essa expressão for maior que o raio, aí elas são exteriores, certo? Aqui ele deu um exemplo para vocês entenderem melhor. Qual a posição da reta, não é isso? Reta U, e da circunferência que está aqui. Bom, aqui ó, é o A, o B e o C, maiúsculo, certo? E como essa circunferência aqui só tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 ao quadrado, eu posso escrever ela assim, ó, x menos 0 ao quadrado, porque x menos 0 continua x, então continua x ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, porque vai continuar também y, que y menos 0 é y, e o 9 eu posso escrever assim, ó, 3 ao quadrado, e aí eu já vejo que o raio é 3, certo? Então, quando eu jogar, ó, A, B e C maiúsculo, que é 3, 4 e menos 10 lá na fórmula, ó, que seria o A, o B e o C maiúsculo, são os coeficientes da equação da reta, e o A e o B minúsculo são as coordenadas do centro da circunferência, aqui no caso aqui ó, é 0 e 0, o centro é o 0, 0, então 0 aqui e 0 aqui. Isso aqui vai zerar, esse também zera, vai ficar menos 10 aqui. E raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ó, deixa eu fazer aqui. Aqui em cima vocês viram que vai ficar só o menos 10. Aqui 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, isso aqui é 9 mais 16, que é 25. Aí isso aqui é igual a menos 10, a raiz quadrada de 25 é 5. Menos 10 dividido por 5 dá menos 2. Mas como é módulo, esse módulo aqui é o número sem um sinal. Então é igual a 2, como ele colocou aqui. E 2 é menor do que 3. Quem é esse 3 aqui? Ah, é o raio, ó. Observa, ó, que nessas fórmulas é o raio. Então, se é menor do que o raio, ó, estão vendo aqui, ó, distância do centro da circunferência reta menor que o raio, então elas são secantes, certo? Como é que é, ó. Então, U e lambda, U que é a reta e lambda que é a circunferência, são secantes. Por quê? Porque a distância do centro até a reta é 2, que é menor do que 3, que é o raio. Bom, espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.